Vamos passar para essa história do lockdown, que é algo que até hoje eu acho impressionante, que a gente tem sempre alguém ao nosso lado defendendo este absurdo, doutor Loyola. Eu, desde o início, tenho orgulho disso, defendi o isolamento vertical, né, dos grupos de risco, das pessoas mais velhas, com doenças pré-existentes. Foi uma proposta vencida por essa hegemonia burra que se instala quase sempre, é um absurdo. Como explicar que, de repente, então também tem uma questão política, obviamente tem uma questão política, não só geopolítica, econômica, política, nessa história do lockdown, tenho certeza disso, né? É tudo de uma burrice tão grande, mas vamos lá. A ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945. Todos os secretários-gerais da ONU, desde a fundação, são pessoas de esquerda, socialistas, comunistas. Todos, sem exceção. Não houve nenhum secretário-geral da ONU, até hoje, em quase 80 anos da ONU, que era um cara conservador ou de direita. É zero. Todos eles são. Todos os diretores, os secretários-gerais da ONU são pessoas de esquerda. Doutor Loyola, temos Cuba, Venezuela e China no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Acho que basta dizer isso, né? Então, assim, todos são. A OMS, que é um braço da ONU, assim como a Unesco é um braço, também são instituições aparelhadas por esse tipo de socialismo esquerdismo, socialismo comunismo, enfim. As pessoas de direita, conservadoras, a gente sempre preocupou em ganhar dinheiro honestamente, criar nossos filhos, fazer nossa família, cuidar da sua casa, consertar um telhado, passear com um cachorro. A gente nunca se preocupou, esse foi o grande erro da gente, né? A gente achava que simplesmente levar uma vida honesta, bacana, moralmente decente, fosse suficiente para tornar o mundo melhor. E essa galera da esquerda, não. Eles foram aparelhando essas instituições internacionais. ONU, OMS, Unesco, Unicef. Tanto é que agora, em junho e julho, o Trump já falou, já deu aviso, que ano que vem, na metade do ano que vem, os Estados Unidos estão fora da OMS. Porque eles doam uma grana desgraçada para a OMS e nunca são ouvidos. A China doa 10 vezes menos dinheiro que os Estados Unidos para a OMS e sempre é ouvida. Ou seja, não adianta a gente de direita querer recorrer a essas instituições, ONU, OMS, o chefe, o chefe da OMS, o Tedros, que é, como você bem mencionou, ele é um biólogo, epidemiologista. O Tedros, ele foi membro de carteirinha de um partido marxista revolucionário da Etiópia. Vamos lá. Que abafou, tentou abafar alguns casos, né, de epidemias no país dele. Então, pensa se o presidente, se o diretor, o chefe, o chairman, o chefão da OMS fosse um cara que foi membro de carteirinha de um partido revolucionário antissemita, nazista da Alemanha de Hitler. Como que um cara que é um ex-nazista, fundador do partido, membro de carteirinha do partido nazista, pode ser o chefe da OMS? O cara tinha carteirinha do partido nazista, tem como ele ser chefe da OMS? Pois o comunismo matou mais de 10 vezes, no mínimo, mais de 10 vezes mais do que o nazismo. O comunismo foi mais de 10 vezes mais letal do que o nazismo. Se é um absurdo eu ter um cara com uma carteirinha nazista, com uma suástica, comandando a OMS, é 10 vezes mais absurda eu ter um cara que tem uma carteirinha com uma foice e um martelo comandando a OMS. Então, você vê que a China, que é socialista comunista, teve toda a condescendência possível da OMS, que é socialista comunista, que, por sua vez, foi resguardada pelos conselhos da ONU, que também é socialista comunista. Se nós não começarmos a tomar conta disso ou refundarmos uma Liga das Nações dos Países Livres, a gente vai estar sujeito a esse pessoal aí. Eu tenho para mim que essa talvez seja, fazendo um exercício de futurologia, eu tenho para mim que o Covid-19 foi o estopim
foi estopim para que os Estados Unidos, talvez junto com a Grã-Bretanha, só que o Boris Johnson deu uma derrapada na curva aí. Nossa, até brochinho errado ele está usando. Mas vamos dizer, e ele escreveu um livraço do Winston Churchill, O Fator Churchill. É um livraço. Eu acho que alguém tinha que pegar esse livro, quando o Boris Johnson estiver dormindo, jogar na cabeça dele, porque é um desse tamanho, um livrão, para ver se ele dá um tranco e acorda. Porra, você se inspirou no Churchill. Eu sou muito fã. Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, João Paulo II. Que saudade do João Paulo II. Churchill falava, não temos que fazer o necessário. Temos que fazer o que quer que seja preciso. E eu tenho para mim que talvez o Covid-19 seja o estopim para que o Trump, talvez aliado aí à Grã-Bretanha, certamente aliado a Israel, provavelmente aliado à Índia e outros países, vão acabar refundando. Eu penso que esse é o estopim. Isso não vai ser agora, mas nos próximos anos, talvez na próxima década, vão acabar rachando o mundo no meio e criando alguma coisa que seria mais ou menos como a Liga das Nações, que foi o que deu origem à ONU. Sabe, deixa a ONU para lá, a ONU comunista vai ser a Organização das Nações Comunistas do Mundo, vai ser a ONCU. E agora aqui a gente vai ter a Liga das Nações, que reúne os países democráticos, que prezam pela justiça, pelo Estado democrático de direito, conservadores. O mundo está caminhando para esse racha, porque ninguém aguenta mais. O que a OMS fez na condução dessa pandemia, tinha que pegar todo mundo do conselho de diretores da OMS e julgar num tribunal de crimes contra a humanidade. Foi um absurdo eles recomendarem explicitamente lockdown no começo da pandemia e agora, com a maior pachorra do universo, virem falando por aí que eles não recomendaram lockdown. Eles acham mesmo que a gente não tem print screen? Eles acham mesmo que os vídeos na internet não foram salvos? Que entrevistas que eles deram, todo mundo esqueceu? Eles estão achando que eles estão colocando algum remédio que causa Alzheimer na água do mundo? A gente viu o que vocês fizeram no começo, recomendando lockdown, recomendando um monte de asneira, recomendando máscara, defendendo vacina, e agora os caras estão dando para... Mas eles passaram uma quinta marcha de ré e estão desdizendo tudo aquilo que eles disseram no começo. Não vai rolar, né? Não vai colar. Esse lance do lockdown foi um equívoco absurdo.